Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 18 de abril, na segunda semana da Páscoa. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra de onde ele quer e também vai para onde ele quer. E vós escutais o seu ruído, mas não sabeis nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do alto. Nicodemos respondeu: Mas como podem acontecer estas coisas? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel, e não sabes compreender estas coisas e nem acreditais? Pois eu vos digo, nós falamos daquilo que vimos e testemunhamos aquilo que ouvimos, mas vós não acreditais no nosso testemunho. Pois ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E em verdade eu vos digo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, será necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que todos aqueles que creem nele tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos continuando o evangelho de ontem, onde Jesus está se encontrando com o mestre de Israel, Nicodemos. E aqui Jesus apresenta o primeiro tema do catecumenato. Essa palavra catecumenato é muito importante para nós cristãos. Ela significa caminho de iluminação. E no processo de evangelização de uma pessoa, primeiro veio então o querigma, o anúncio do querigma, o anúncio de Jesus que faz nascer uma vida nova na pessoa, que faz a pessoa nascer do alto. E só depois, no segundo momento, é que vem a catequese. O querigma existe para fazer acontecer um nascimento novo, uma vida nova. E a catequese para poder aprimorar, aperfeiçoar os conhecimentos das doutrinas da fé. O nosso encontro de hoje é a continuação, então, desse tema do catecumenato, onde Jesus continua a dizer para Nicodemos que faz necessário nascer do alto, faz necessário nascer do Espírito. E aqui Jesus utiliza, então, duas imagens, o vento e a serpente. E essa visão da serpente ele está tomando do livro do Números, capítulo 21, versículos de 8 a 9. E também ele vai utilizar a palavra espírito, porque em hebraico, na tradução, a palavra espírito significa vento, significa sopro, e com isso vai mostrando então a dinamicidade da palavra e do espírito, a liberdade do espírito, o movimento do espírito e a força do espírito. E assim é o Espírito do Senhor. De tal modo que os homens e as mulheres que agem na força do espírito são livres. E o espírito não se prende a nenhum esquema mental. O espírito não se prende a nenhuma doutrina, a nenhuma igreja, porque Deus é o espírito livre. E nessa liberdade, ele vai também seduzindo homens e mulheres, atraindo homens e mulheres que fizeram grandes revoluções na história humana, apesar das suas impotências, apesar das suas fraquezas. Homens e mulheres que irrompem de todas as partes do mundo, principalmente quando a nossa igreja se desvia de caminhos que são caminhos do Senhor. Quando os homens e as mulheres da igreja desviam. Porque se tem uma verdade que nós temos que guardar sempre conosco, é que a igreja não erra. A igreja não peca. Mas quem erra e quem peca são os homens e as mulheres que compõem a igreja, principalmente quando eles se afastam. Principalmente quando eles desprezam a moção e a força do Espírito do Senhor. Por isso hoje Jesus está dizendo a Nicodemos, vós deveis nascer do alto. É preciso nascer do alto. E esse nascimento acontece na força do Espírito, no movimento do Espírito.
de tal modo que nenhum de nós pode controlar esse fogo do Espírito, essa força do Espírito. E é justamente este Espírito que vai fazer nascer um homem novo e uma mulher nova. Homens e mulheres que agem na força do Espírito. Nicodemos vai ter que mostrar a sua ignorância frente a esse projeto de Deus. E Jesus vai dizer a ele: mas tu és um mestre em Israel, e não compreendeis estas coisas? É preciso nascer da água e é preciso nascer do Espírito para poder entrar no reino de Deus. É preciso nascer do alto para poder compreender o mistério do reino de Deus. E Jesus diz para ele: se eu falo das coisas da terra, das leis da natureza, e você como mestre não compreende, como é que você vai então compreender as coisas que vêm do alto? As coisas que vêm do alto? Pois somente aquele que desceu do céu, e que também subirá para o céu, o Filho do Homem, somente ele pode falar das coisas que ele viu e dar testemunho do que ele ouviu, mas vós não aceitais o seu testemunho. Vós não acreditais nele, porque não tem o Espírito do Senhor. Nós só podemos ver a Deus no Espírito, porque ele é Espírito. Jesus, sendo Deus, também nós só podemos vê-lo no Espírito. O mistério da igreja nós só podemos entendê-lo no Espírito. E até mesmo o corpo e o sangue do Senhor consagrados no altar, nós só podemos proclamar a presença real de Jesus ali na força do Espírito. Mas para isso é preciso nascer do alto. Faz-se necessário nascer do alto. Jesus vai dizer para Nicodemos: não basta ser mestre em Israel, mas é preciso nascer do alto. É preciso nascer da água e é preciso nascer também do Espírito. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos nesta manhã ao Senhor a graça e esse dom, o dom de renascermos sempre, constantemente, para que a gente não venha se desviar do caminho. Saulo, o antigo perseguidor, quando é movido pelo Espírito e na força do ressuscitado, ele se converte em Paulo. E ele vai ter que lutar a vida inteira para não voltar a ser Saulo. Assim é a história da minha vida e assim também é a história da sua vida. Peçamos as forças do alto e aprendamos com Jesus que é preciso nascer do Espírito. É preciso nascer do alto para enxergar o reino e também para entrar nele. Logo mais das 14 até às 20 horas será o meu plantão aqui na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, no centro de Itabira. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Amém.